Por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Olha o silêncio. Já vou passar para a palavra, mas eu queria que nessa mesma atmosfera de adoração, que você pudesse agora fechar os seus olhos. Tá. Aí feche os seus olhos. E agora tenta elevar os seus pensamentos a Deus. Nós acabamos de vir de uma ministração de louvor. E como nós recebemos hoje pela manhã, quem participou do devocional com Valdinei e a Érica, vamos elevar os nossos corações ao Senhor e dizer: sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me e conhece as minhas inquietações, vê se em minha conduta algo te ofende e dirija-me pelo caminho eterno. Eu não sei o que você colocou aí no seu coração para buscar aqui nesse retiro, mas eu sei o que eu coloquei no meu coração. E eu não vou sair daqui sem levar aquilo que eu vim buscar no Senhor. Não teve uma pessoa que lutou com um anjo ali? Me dá essa bênção. Eu estou igual a esse cara. Você também, Dani? E eu convido você a fazer o mesmo. A importunar, né, meu bem, o trono da graça. Incomodar com as suas orações e com o seu clamor. Então, essa manhã a gente vai fazer um pouco disso. Que os nossos corações estejam abertos para que o Senhor possa trazer dentro de nós, para fora, aquilo que precisa ser colocado de lado, aquilo que precisa ser deixado. E eu ministro sobre cada um de vocês uma unção que despedaça todo jugo do coração. Que o Senhor tenha liberdade em nós para trazer à tona aquilo que está escondido no nosso coração. Em nome de Jesus, Deus, traz à tona aquilo que está escondido. Traz nos nossos corações, Deus, para que possamos ser livres no Senhor. Verdadeiramente livres no Senhor. Eu quero, Deus. Eu quero sobre a minha vida. Eu quero sobre a vida dos meus irmãos que estão aqui. Que cada um possa abandonar aquilo que tem nos afastado do Senhor. Amém? Agora pode vir, meu bem. Deixa eu ver. Você quer usar uma? Põe para ele. Não sabe usar. Tá certo? Então tá. Você pode estender suas mãos para cá? Senhor Jesus, obrigada, Deus,
Obrigada pelo que o Senhor tem feito. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos trouxe para cá. O Senhor separou esses dias que em meio a tantos embaraços nós conseguimos estar aqui. Quantas pessoas gostariam e não conseguiram, mas nós conseguimos, Deus. Então que esse tempo seja caro para nós, seja precioso, que nós possamos remir esse tempo que nós estamos aqui, aproveitando a presença dos irmãos, aproveitando a palavra, aproveitando cada momento. Jesus, e por isso eu peço ao Senhor, usa o teu filho para falar aos nossos corações. Senhor, usa a vida dele como tem usado na nossa casa. Estende, Senhor, a bênção, Senhor, sobre toda a sua igreja, através da tua palavra. Que ele possa diminuir e o Senhor crescer, inundar as nossas vidas. E que a tua palavra caia em terra fértil no nosso coração. Senhor, vem com a calmaria do teu Espírito sobre o nosso coração agora. Pai, agita, Deus, o que precisa ser agitado, Deus, para que nós sejamos transformados. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia, igreja. Ô, Max, faz favor aqui que deu eu apertei um negócio aqui, o negócio ficou diferente aqui, ó. Acho que fechou sozinho, aí eu fui abrir, mas está abrindo tipo em... Não estava assim. Pode deixar assim então. Volta lá. Sai aí. Ministração. Aí, é porque eu não estava com essas setinhas aí, né? Não sei o que eu apertei. Acho que pode deixar assim, Max. É porque está aparecendo a régua aqui. E aí, tá. Não vai mudar nada não. Vai não, né? Não. Amém. Bom dia a todos. Muito bom estar aqui nesse dia de hoje, né? Nesse final de semana, né? Que representa muito para nós, né? E muitos, como a Aninha falou, talvez queriam estar aqui e não puderam por N motivos, né? E eu queria pedir para que Deus pudesse ter liberdade, o Espírito Santo ter liberdade no nosso meio, né? Não ficar preso a nada, mas que a gente possa nos aquietar agora. Aqui não é a célula, mas na nossa célula a gente tem uma caixinha que a gente passa de cadeira em cadeira, pegando todos os celulares, porque o celular é uma distração. O inimigo, de alguma forma, uma mensagem chega, alguma coisa, e te distrai e você perde a palavra. A palavra de Deus, ela é preciosa para nós. E não é fácil, irmão, a gente chegar até onde a gente chegou. E ver esse salão, com toda a comunidade nossa aqui, nos enche de gratidão ao Senhor. Tivemos lutas, provações, mas o Senhor, sobre todas essas coisas, Ele nos direciona. Pensamentos que antes não estavam, o inimigo sopra sobre a nossa cabeça. Batalhas na mente, como o Ícaro gosta de falar. A gente trava batalhas na nossa própria mente. O inimigo sopra mentiras de Satanás. E a gente tem que lutar contra isso. Sonhos, né, meu bem? Até sonhos. Ana Luísa sonhou, eu sonhei, mas nós temos uma identidade. E o que eu queria falar hoje para nós aqui é sobre um estilo de vida, sobre o estilo de vida da nova criatura, ou um estilo de vida cristã, ou um estilo de vida segundo o padrão da ressurreição de Cristo. O André falou aqui ontem muito sobre isso,
interconectadas, interligadas, que eu falei assim, o André pegou minha palavra, ele copiou minha palavra, é outra referência, mas fala da mesma coisa, e o Espírito, ele está no nosso meio, e ele vai falando com um e testificando com o outro. Então, o André falou aqui do pecado, que nós como cristão, quando ele falou lá, ele não estava falando para os de fora, mas para nós, para os de dentro da casa, e nós precisamos refletir sobre isso, sobre como é a nossa postura, a nossa maneira de agir. E eu queria começar com Efésios aqui, que é a nossa referência, é o nosso ponto de partida, Efésios 5, no capítulo 15, 16, que diz assim: portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, e vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. O André falou sobre isso aqui ontem, e eu estou tornando a repetir. Falar sobre o estilo de vida cristã é um grande desafio para a nossa geração na atualidade. Qual é o estilo? Qual é a postura? Qual é a conduta? No mundo onde tudo é relativizado, no mundo onde tudo tem um porquê, um será, um acho, é um grande desafio, pois envolve desconstruir um mundo cheio de religião, um mundo cheio de fé, cheio de pessoas tementes a Deus. Opa, eu tenho que desconstruir tudo isso. Sim, irmão, tem que desconstruir. Desconstruir a fé, a religião e o ativismo. Mas parece tudo tão perfeito, porque se nós pegarmos as estatísticas, nós somos um país, quase como um todo, que se diz temente a Deus. Mais de 90%. Só de evangélico nós estamos atingindo, se não me engano, mais da metade da população, que se diz temente a Deus, que se diz ter uma fé, que se diz ter uma religião. E aí eu estou falando de a gente desconstruir tudo isso. De pessoas que se dizem religiosas. Porém, o que se pode ver de muitas das vezes, o que a gente tem falado, são igrejas cheias de pessoas incompletas e muitas das vezes vazias, que ficam buscando. Estou numa igreja, ora estou em outra, vazio, algo que não tem sido completado. Será que algo está errado com tudo isso? Pois como podemos ver tantas indiferenças e crueldades na nossa sociedade, se nós somos um país temente a Deus? Como pode o mundo estar tomado de tanta crueldade, tanta indiferença? Parece que nada acontece na sociedade, pois tudo continua de mal a pior. É só você ligar o jornal. Eu não dou conta mais de assistir notícia. Eu gostava, mas quando eu vejo uma desgraça, eu não consigo, eu desligo. Todo tipo, irmão, de maldade, num país que se diz religioso, que se diz temente a Deus. Então nós temos que desconstruir isso, que a gente acredita ser um país, uma nação, que possa fazer diferente. E aqui eu quero traduzir para você, um depoimento do nosso pastor Jorge Henrique Barros, lá da FTSA, que é o coordenador da nossa faculdade que nós formamos, que ele fala assim, temos uma fé, presta atenção, temos uma fé que emociona, mas não transforma. Ele falando, que tem estrutura, que tem dinheiro, que tem boas coisas, mas Cristo está do lado de fora, há muito tempo. Ficou de fora da porta. Pode crescer, mas não amadurece. Meu irmão, crescer e não amadurecer é como se pode ter dons,
mas não forma caráter. Ter dons, mas não forma caráter. Que conforta, mas que não confronta. Sabe aquele negócio que na palavra fala que chegará um tempo que terão coceira no ouvido, querendo escutar só aquilo que vos convém? É isso. Conforta, mas não confronta. Não confronta, não tem transformação, não tem mudança de vida. Que tem Cristo não mais no centro. Foi deixado de lado, foi relativizado. Que tem Cristo como meio, mas não como fim, mas apenas como um acessório, que eu uso quando preciso, quando a coisa aperta. Quando a coisa aperta, meu irmão, você usa como um acessório. E essas palavras martelaram na minha cabeça a semana toda. Eu escutei esse depoimento dele, acho que umas 5, 6, 7, 8 vezes, mandei para um monte de gente que eu conhecia, e queimou no meu coração essas palavras, porque muitas das vezes nós estamos assim, emocionados, mas não transformados. Eu me emociono aqui, é algo momentâneo, e eu saio daqui, eu esqueço tudo e volto às velhas práticas, eu volto ao pecado, eu volto a cometer todo tipo de coisa que desagrada ao Senhor. E aqui ele está falando para nós, cristãos, um país que se diz temente a Deus. E aí eu te pergunto, que tipo de vida cristã nós temos vivido nesses últimos anos? Não precisa responder para mim não, faz uma da sua vida nos últimos 10 anos, e você vai responder para você mesmo, o tipo de vida que você tem vivido. Hoje é tempo de romper com muitas coisas que têm nos atrasado. Que tipo de vida nós temos vivido? Porque nossa geração não tem gerado frutos de arrependimento. Frutos de arrependimento, de conversão, de reconciliação, genuínos, que permanecem. Por que a nossa geração, a gente não tem visto mais isso? Frutos de arrependimento genuíno. Precisamos nessa manhã repensar a nossa maneira de viver o Evangelho de Cristo, como o André falou aqui ontem, de forma digna, ao ponto de nós não envergonharmos a Cristo. Se eu ando de qualquer jeito, eu envergonho a Cristo. Por isso que nós precisamos clamar até que Ele venha sobre nós, trazendo transformação, mudança, revelação para nossas vidas. Senhor, Senhor, lembra-te de mim. Senhor, eu estou aqui, transforma-me, Senhor, muda minha história, Senhor, até que Ele venha. Não é bater 2, 3 vezes não. Quer saber? Acho que negócio não é para mim não. É até que Ele venha. É até que Deus te abençoe, Deus mude a sua história. Por isso que o nosso título é até que Ele venha, e venha transbordar, até transbordar. E tudo começa com a obra de Cristo. Período de Páscoa começa com a obra de Cristo. A ressurreição nos deu uma nova natureza, uma nova maneira de ser, um novo cidadão, uma nova pessoa. A ressurreição trouxe esse poder para nós, uma nova natureza, nos deu uma oportunidade de nos reconciliar com Deus. E nós não éramos
nem merecedores. Não tem nada de nossa mérito, nada. A palavra fala que nós não éramos merecedores de nada, mas Ele nos deu uma oportunidade. Ele decidiu se entregar por mim e por você. Se Cristo ressuscitou, nós não andamos mais conforme o curso deste mundo, mas conforme a vida de Deus em nós. Irmão, se você está aqui com o coração queimando por Cristo, nós precisamos nos tornar novas criaturas, ter um estilo de vida segundo o padrão de Deus, não dos homens, não o padrão da sociedade, mas o padrão que Deus tem para nós, um padrão que agrada ao Senhor. Em Gálatas 2:20, o apóstolo Paulo diz assim: fui crucificado com Cristo, assim já eu não sou quem vive, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Meu irmão, a centralidade do Evangelho está aqui dentro, que me amou e se entregou por mim. Isso é poderoso. A profundidade desta passagem nos revela uma nova identidade. Você e eu não somos mais definidos pelo nosso passado e pelas nossas falhas. O inimigo pode soprar. Falei, sai para lá, cara. Isso aqui eu já venci. Você vem me soprar isso no meu ouvido, sai para lá. Isso era coisa do passado, era o velho, não o novo. E o inimigo soprando na minha orelha, o diabo soprando. Eu falei, sai para trás, Satanás, para cima de mim. Ele faz isso. Assim como ele quer trazer que nós não somos mais definidos pelo passado e pelas nossas falhas. Aquilo que eu fiz lá atrás, o inimigo não pode mais me acusar. Eu entregue para Jesus, e Ele fez a obra, Ele libertou, Ele curou, Ele sarou, Ele restaurou. Paulo, que está escrevendo isso aqui, Paulo que antigamente era Saulo de Tarso, e ele entendeu e ficou para trás aquele velho perseguidor, para se tornar um dos maiores discípulos de Cristo. Paulo entendeu que aquele Saulo ficou para trás, e que agora nós somos novas criaturas em Cristo Jesus. Nós fomos comprados por Cristo. Fomos feitos filhos de Deus. Agora temos uma nova identidade, uma nova maneira. Isso tem que fazer, que é Cristo. Meu irmão, isso tem que fazer toda a diferença na nossa vida, na nossa maneira de ser, de agir. Tem que fazer diferença, meu irmão. Se isso não tem feito diferença, você não entendeu ainda o despertar do Evangelho. As escamas precisam ser tiradas, para que você possa entender a profundidade disso. Se Cristo está em nós, tudo muda, nada permanece como era antes. E próprio Paulo escrevendo, ele entende isso, que ele foi crucificado com Cristo, e que ele já não vive mais, mas Cristo vive nele, e ele vive por Cristo agora. Irmãos, isso é poderoso, é isso que nós temos que ansiar para as nossas vidas. Viver de maneira digna tem que fazer toda a diferença na nossa maneira de viver. Como completa o versículo, isso pela fé. Essa nova vida é vivida pela fé no Filho de Deus. Pela fé no Filho de Deus. Confiando que Ele é o nosso sustento, Ele é a nossa provisão, Ele é o nosso tudo.
é a nossa confiança e é tudo nele e por completo. Temos que ser dependentes de Cristo para todas as coisas. Dependência, depender de Cristo, depender de Cristo. Isso nos mostra que nós somos maduros, porque depender de Cristo é você entender que tudo subsiste e está nele, nada em nós, tudo por ele. Não é apenas uma frase de efeito, né? Mas um convite diário para que essas atitudes, pensamentos, ações reflitam o caráter de Cristo através das nossas vidas transformadas, levando Cristo para outras pessoas, impactando outras pessoas. Não como o André falou aqui ontem, só de falar, mas de ações e atitudes. Falam muito mais, né? Do que a gente falar. A pessoa basta olhar. Cara, esse cara tem algo diferente. Esse cara tem algo diferente. E aí você fica curioso, e você é diferente, e ele se destaca sobre os demais. É isso que Deus quer fazer com nós. Essa afirmação reflete um conceito central da teologia cristã. A ressurreição de Jesus não foi apenas um evento histórico que aconteceu há 2000 anos ou aconteceu no passado. Não. A ressurreição de Cristo. Mas o início não é só apenas um evento histórico, mas o início de uma transformação espiritual profundo para toda a humanidade. Jesus veio, se entregou, e isso mudou toda a história da humanidade. O homem foi reconciliado com Deus, antes desconectado pelo pecado. Isso mudou toda a área espiritual da humanidade, da igreja. Ao crer na ressurreição, o indivíduo é convidado a deixar para trás a velha natureza. O batismo significa isso: morrer para o mundo e viver para Cristo, uma nova vida, uma vida transformada. E Deus vai trabalhando na sua vida, Deus vai te ajudando. Ele é o excede, que faz aliança, cumpre a parte dele e nos ajuda a cumprir a nossa, porque senão a gente não consegue. Crer na ressurreição é um convite para deixar representar a velha natureza, associada ao erro, à separação de Deus, representada lá atrás por Adão, mas se revestir de uma nova identidade, moldada pelo caráter de Cristo em nós. É um convite para isso. E Colossenses, que aqui agora vai falar o que o André falou ontem e vai reafirmar aqui, que é no Colossenses capítulo 3, do versículo 1 ao 17. Eu vou ler aqui. Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive e está sentado aonde? Do lado de Deus. O nosso Salvador, nosso resgatador está sentado do lado de Deus. Para onde nós iremos? Para junto de Cristo. Pensai nas coisas lá do alto, jovens. Pense nas coisas lá do alto, e não a vida de vocês está oculta aqui da terra, porque vocês morreram, e a vida de vocês está oculta, graças a Deus, juntamente com Cristo, em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês serão manifestados com Ele em glória. Essa é a promessa. Aquele que morre não morrerá, mas viverá com Cristo.
a palavra está falando aqui, Ele nos promete que nós estaremos com Cristo, seremos manifestados com Ele na glória, no dia que Ele nos chamar. E aqui está falando da centralidade de Cristo. Esses primeiros 4 versículos falam da centralidade de Cristo. Cristo, o centro de todas as coisas. Não um Cristo que pode ser relativizado. Não um Cristo que pode ser deixado para fora da sua vida. Ah, eu conheço a Jesus. Não basta conhecer Jesus, meu irmão. Você tem que andar com Ele. Você tem que ter Ele como seu conselheiro, como seu orientador, como o seu mentor, como um discípulo. Muitos falam que conhecem a Cristo. Não basta, irmãos. E aqui ele está falando da centralidade de Cristo, de o que Cristo vai, para onde nós iremos, o que Deus vai fazer por nós. Portanto, agora é para nós mesmo, que falou de Cristo, Cristo nosso centro. Agora aqui para nós. Portanto, façam morrer tudo que pertence à natureza humana: pecado, imoralidade sexual. Acontece muito aí na vida dos jovens. Eu já fui jovem, pastor já foi jovem. Meu irmão, abre mão da imoralidade sexual, impurezas, paixões, maus desejos e avareza, que é a idolatria. Abre mão. Quando isso vir na tua cabeça, repreende na hora. Repreende na hora. Não alimenta o que não deve ser alimentado, porque se você alimentar, ele vai crescer, vai ficar forte e vai te derrubar. Mas se você repreender, aquilo não cresce. Por causa é colocado de lado. E ele vem falando mais coisas para nós. Por causa dessas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Vocês também andaram nessas mesmas coisas, quando que eu falei? Lá no passado. Mas Jesus fala para nós: ei, eu vim aqui e morri. As velhas práticas, as coisas do passado, o inimigo já não pode mais nos acusar. Para isso que Jesus veio, para comprar a preço de sangue. Aquelas coisas que vocês fizeram no passado, quando aí viviam nelas, agora porém abandonem de igualmente todas essas coisas. E aí ele cita a ira, Igor, a indignação, a maldade, a blasfêmia, a linguagem obscena no falar, né? Como é difícil, né, para os jovens, né? É tanto palavrão, tanto palavrão. Vamos abrir mão disso. Pede para Deus que Ele ajude a tirar isso da nossa boca, da nossa mente. Está falando aqui, pecado. Não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza, com as velhas práticas. Como pode um cristão mentiroso? Como pode? Que tipo de estilo de vida é esse, desse cristão que passa a perna no outro, que engana o outro, que quer levar vantagem em tudo? Meu irmão, é perda de tempo. Pecado. E ele fala: e se revistam da nova natureza, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que a criou. Pleno conhecimento de Jesus. Quanto mais nós conhecemos do Senhor, mais nossos olhos são abertos, mais o nosso espírito se conecta com o Senhor, mais a gente vai tendo entendimento, mais Deus vai revelando das práticas. Ó, meu filho, isso aqui não, meu filho, é por aqui. Aqui não pode haver mais, ele vem falando, mais grego nem judeu, circuncisão e incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, mas Cristo é tudo e está em todos. A palavra fala que toda língua confessará Cristo e todo joelho se dobrará.
Ele é tudo em todos. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humanidade, de mansidão e de paciência. É isso que é um estilo de vida cristão. É isso. Você levar a paz onde há guerra, você levar o perdão onde há discórdia, levar a bondade, mansidão, isso, paciência, suporte uns aos outros e perdoem-se mutuamente. Isso aqui a gente pratica o tempo todo, porque nós somos humanos, somos falhos, nós erramos com o nosso irmão, nós achamos que o nosso irmão está me olhando meio torto, esse irmão aí não vai com a minha cara não, e aí a gente vai sendo trabalhado para Cristo. Perdoa, ama, coloca o teu irmão acima de você, que acabou os problemas. Isso é no nosso relacional, na cruz, com Deus e com os irmãos. Nós exercitamos isso aqui o tempo todo. Suporte uns aos outros e perdoem-se mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa, assim lembre-se, assim como o Senhor perdoou você, perdoe também uns aos outros. Meu irmão, se a gente não perdoa, Cristo fala que assim como Ele nos perdoou, nós devemos perdoar os nossos irmãos. Acima de tudo, no versículo 14, porém esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. O amor, vínculo da perfeição. Que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês, pois foi para essa paz que vocês foram chamados, em um só corpo, e sejam agradecidos. Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês, instruam e aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos, cantos espirituais, com gratidão no coração. E tudo o que fizeram, seja em palavras, seja em ação, façam em nome de Jesus, dando por Ele graça a Deus Pai. Tudo que nós formos fazer, irmãos, a gente dá graças a Deus. Tudo que nós formos fazer, porque para a nova natureza entrar, o velho tem que sair. O velho tem que sair. Você precisa abrir mão das coisas velhas. Já viu falar assim? Para o novo chegar, abandona o velho. Da mesma forma, é nas nossas vidas. Ter essa nova natureza, presta atenção, ter essa nova natureza não é algo para o futuro. Daqui tempo, eu sou novo ainda, pastor, deixa eu viver minha vida, Pedrão. É para agora, não é para o futuro, porque você não sabe se você vai estar vivo amanhã, e você perdeu a oportunidade de glorificar a Deus. Então essa nova natureza não é algo para o futuro, mas ela deve se manifestar agora, através de gestos de amor. Manifestar agora, através de gestos de amor, de acolhimento, de perdão, funcionando como uma luz que dissipa todo o egoísmo e indiferença, que assola cada vez mais a nossa sociedade. Nós somos essa luz que vamos lutar contra as trevas, que vamos levar o amor, o perdão, a reconciliação. Nós temos que ser essa luz. A nova criatura busca a verdade de Jesus. Nós somos novas criaturas. A verdade de Jesus. Porque dos homens não sabemos se a verdade vai estar ali. Não há verdade nos homens, pois não é sobre nós, sobre homens, mas sobre aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário.
que Ele fez na cruz, se entregando por nós, nos dando uma filiação, nos reconectando, nos reconciliando com Cristo. E aí ele fala, evitando a mentira, a fofoca, as palavras que não edificam, não se envolvendo em coisas vãs e negócios ilícitos. Isso é a parte prática que nós temos que viver, que o André falou aqui, da separação do pecado. Isso é a parte prática. Nós não estamos falando de palavras só simplesmente, mas de coisa prática aplicada na minha e na sua vida, porque se você não aplicar, nada acontece. É aquilo que o Jorge Barros falou lá, uma fé bonita, mas que não transforma. Então nós temos que tomar cuidado com essas coisas. O comportamento inclui também trabalhar para o próprio sustento, para ter com que ajudar e acudir os necessitados e abandonados. Já pensou nisso? Como é bom você acudir alguém? Como é bom você ajudar um necessitado? Eu não sei vocês, mas minha agenda é cheia. Eu falo, irmão, tem que virar o mês, porque já chegaram na sua frente esse mês. E eu já estou com a listinha igual a pastora Célia. Lá no 29, eu acho, 28. Irmão, cadê a pastora Célia? Lá no fundo lá de azul. Irmão, é o seguinte, já estou com a lista aqui, o caderninho está cheio. Manda ajuda de custo social da igreja, que eu preciso mandar a cesta básica. É assim, irmão. E aí ele fala para a gente o quê? Trabalhe honestamente, dignamente, para que o que você possa acudir o seu irmão, para que você possa ter o que dar quando lhe pedirem. Seu filho te pedir alguma coisa e você não ter, é triste. Então ele fala também do trabalho, porque o trabalho dignifica o homem. Os jovens precisam trabalhar, precisam ter a sua própria vida, suas experiências. Isso é crescimento. Já terminando, irmãos. Beber uma aguinha, tá? Que eu não bebi água ainda. Há agora uma ruptura com comportamentos do passado. Rompeu, irmão. Acabou em você, acabou em mim. Não vai para frente. Esse pecado acabou em mim. Houve uma ruptura. Cristo fez essa ruptura das nossas vidas, e você precisa tomar posse disso. Rompa com aquilo que tem te prendido. Cristo trouxe essa ruptura para as nossas vidas. Tome posse. Essa ruptura com comportamentos passados que geravam feridas e feridas, e que muitos ficam ali andando com... Quem falou do pecadinho? O pastor, né? Esse aqui é de estimação, eu não solto não. Sabe aquela muleta que os caras falam? Muitos, eu conheço muitos, não é poucos não. Ah, mas quando eu era lá no jovem, meu pai fez isso com isso, e por isso eu sou amargurado até hoje. Meu irmão, misericórdia, solta isso, perdoa, rompe com isso. Quantas pessoas a gente conhece que estão assim? Eu tenho certeza que todo mundo levantaria a mão. Eu conheço várias. E se apega em algo do passado que Cristo já rompeu para ele. Mas ele ainda, as escamas não caíram. Rupturas com comportamentos do passado que geravam feridas. Mas agora, adotando um estilo de vida focado em Deus, nossos pecados em Jesus foram completamente perdoados. Não existe mais acusação. Se você entender isso, meu irmão, sei lá quantos % da nossa vida já ficou mais fácil. Acho que 90%. Jesus já pagou o preço, a vitória já foi decretada. Já está lá, nós não precisamos fazer mais nada. A gente não faz holocausto, a gente não sacrifica, não, já foi feito isso lá atrás.
nossos pecados são perdoados em Jesus, e já não existe acusação. Sabe aquele, ei, lembra-te de quando você fez isso? Para trás, Satanás. Você já ficou no passado, você não tem mais autoridade sobre minha vida, você não pode mais me acusar. Você pode até tentar, mas eu repreendo na hora. E a gente ora e a gente repreende. Repreendido em nome de Jesus. Não existe mais acusação. Em vez de ser escravo de traumas passados, a nova criatura olha para a sua história, pastor, para a sua história como amadurecimento e gratidão, transformando as situações ruins que eu vivi lá no passado em experiências de superação que glorificam a Deus. Ei, filho, anda por esse caminho aqui. Sou mais velho, eu já quebrei a cara, eu já bati a cabeça. Filho, vai por aqui, porque aqui vai dar certo. E o bom filho fala o quê? É verdade, pai, eu vou escutar a sua voz. E ele consegue romper, porque as experiências do passado, elas nos servem. O pastor fala isso, nossa história não pode ser apagada. O que está lá atrás não pode ser acusado mais, porque já foi pago. Mas aquilo lá nos lembra, para que a gente possa glorificar a Deus e saber da onde que Cristo nos tirou. Saber que quando você estava com depressão, Michel, lá no seu quarto, a vida acabada, Deus viu você. E você hoje pode glorificar a Deus, porque serve como experiências de superação, de transformação, mas acima de tudo de gratidão a Deus. Que para Deus não há nada impossível. Ele pega o drogado e transforma, Ele pega o alcoólatra, Ele pega o prostituto e transforma, Ele pega casamento arrasado e restaura. Não existe nada para Deus impossível. Para os homens, para essa sociedade, mas para Deus nada é impossível. Então aquela experiência do passado, ela nos serve de superação para glorificar a Deus, porque nós somos novas criaturas transformadas em Cristo. A nova criatura agora é chamada a perdoar, imitando a Deus como filho amado, e a viver em comunhão de reconciliação, de forma vertical e de forma horizontal, que é o que a gente faz essa analogia com a cruz, né? Nosso relacionamento é vertical. Se o relacionamento vertical está fluindo, os relacionamentos horizontais melhor ainda. Por isso que a família que tem Deus no centro, ela prospera, ela caminha, ela avança, porque Cristo é o cabeça da casa. Assim como fala que o marido é a cabeça da casa, Cristo é o nosso cabeça. Cristo é nossa centralidade. Nosso evangelho se resume em Cristo. Por isso que os relacionamentos horizontal e vertical não é apenas, presta atenção, não é apenas uma melhoria na aparência exterior ou no comportamento. Agora eu estou mais bonitinho. Olha o pastor aí agora. O pastor só usa camiseta, não veio mais com camiseta de time. Me baniram de usar minha camiseta do Grêmio. Se eu boto uma camiseta de manga comprida, o pastor, rapaz, o homem incorporou, agora é o pastor. Mas Deus olha o que está dentro do coração. Não basta ser uma melhoria na aparência exterior ou no comportamento de forma momentânea. Aqui eu sou paz e amor, lá fora é tiro, porrada e bomba. É uma experiência momentânea. Aqui eu estou sentindo essa vibe, essa paz. Não, meu irmão, não pode ser algo momentâneo, mas tem que ser um estilo de vida cristã, baseado na cruz de Cristo. É isso que faz as nossas vidas romperem. Tem que ser dessa forma. Ei, jovem, não basta só sentir uma emoção, tem que gerar transformação. Não de forma momentânea, mas algo bem mais profundo,
e definitivo. Sabe o que é definitivo? É você agarrar na mão de Deus aqui e não soltar para hora nenhuma. Você não solta, você não abre mão de andar com Cristo, você não abre mão da leitura da palavra. Cadê minha Bíblia? Eu gosto de levantar ela. Você não abre mão de tirar o seu tempo com Cristo, você não abre mão de fazer um jejum como nós fizemos agora. Nem sei quantos dias foi, pastor. Foi 17? Meu irmão, jejum, né, meu bem? Não comer nada. Jejum de manhã, cadê o pãozinho com manteiga? Acabou, não tem. Nem compramos mais pão, porque nós estávamos no propósito de jejuar. E como é difícil para mim jejuar, mas eu tenho aprendido, o Senhor tem me ensinado, e eu quero aprender. Eu quero aprender, porque eu sei que tem coisas que é com jejum e oração. Então a leitura da palavra, a oração, o louvor, nos aproximam de Deus e faz com que isso seja algo bem mais profundo e definitivo, uma mudança completa de natureza, ou seja, de dentro para fora, que queima. Sabe quando queima assim? E você do nada está chorando? Moça, eu acho que eu virei chorão, igual o Paulo, né? Tem alguém que chorava demais. O Gregório, cara, eu sou um chorão, porque algo está embulindo dentro de mim, e eu escuto um louvor e aquilo me toca, e eu choro, e cara, e está tudo bem com isso. Isso é maravilhoso, isso é um coração quebrantado na presença do Senhor. Meu irmão, se você não chora tem muito tempo, se o seu coração pode estar endurecido, peça a Deus para que toque no seu coração. É uma transformação de dentro para fora, não algo exterior, que o homem olha. Aí quando o profeta foi lá, né, atrás do Davi, né, ele olhou lá, aquele grandão, é esse Senhor. Chama um, chama outro. Uai, já passou, 8 filhos, cadê? Não tem mais nenhum. O Senhor falou para ele que não era nenhum desses que ia ser rei. Eu tenho um pastor de ovelhas lá no campo, baixinho, cabelo clarinho, chama ele lá. E Deus olha o coração. O próprio profeta falou, deve ser esse é forte. Deus não olha a nossa aparência, irmão. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com o julgamento. E às vezes você está julgando o irmão, mas você não sabe o que tem dentro do coração dele. Você não sabe a luta que ele tem enfrentado, você não sabe a dificuldade. Então a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente está pecando. Então é uma mudança de dentro para fora. Eu gosto dessa palavra aqui, metanoia. Eu lembrei logo na metanoia. É uma mudança, uma transformação, uma maneira diferente, né, de agir e pensar, uma metanoia. Mas é uma metanoia guiada pelo Espírito de Deus, nos levando a uma cristologia. Presta atenção, o Espírito de Deus agindo em nós, nos levando a uma cristologia baixa. Bonito, né? O que é cristologia baixa? Tem a alta e a baixa, mas Jesus mostrou uma cristologia baixa, que é o que? Andou por onde ninguém quis andar, defendeu as causas que ninguém queria defender, dos menos favorecidos, sentou com pecadores, com prostituta, curou leprosos, andou com doentes e oprimidos, defendeu a causa dos menos favorecidos, dos pobres, dos órfãos, das viúvas, dos doentes e oprimidos. Isso que Jesus fez por nós. Por isso que o Espírito Santo vem habitar em nós, para nos tornarmos parecidos com Jesus, para fazer obras maiores que Ele mesmo falou que nós iríamos fazer. E para isso nós temos que arregaçar as mangas e trabalhar, ir lá para o Lar Batista, fazer bazar, ajudar missões, ajudar o cesta básica. É isso. Nós não podemos ir lá mas a gente ajuda indiretamente, a gente contribui, a gente faz parte do reino. Jesus fez isso, e é para isso que Ele nos comissionou. Cada um de nós
eu e você nesta manhã. Mas para isso acontecer, nós temos que ter um coração sensível à voz de Jesus e estar pronto a obedecer a sua voz. Olha só, obediência. Sem obediência é difícil romper com muitas coisas. Sem obediência o pecado ele fica preso. Então é preciso obedecer a sua voz, mesmo que isso te custe tudo, pois nada é nosso, tudo é dele e por ele. Você está disposto, meu irmão, a entregar tudo para o Senhor? Às vezes a gente canta canções aqui, e a gente canta da boca para fora, mas aquilo lá é algo profundo que a gente ministra para nós mesmos, na nossa própria vida. Sabe o que é entregar tudo? É tudo, meu irmão. Você não vai mais dar aula de jiu-jitsu, você não... É tudo. Eu vou fazer o que, Senhor? Não sei falar. É tudo, meu irmão. Tudo. Tudo é dele e é por ele. E para finalizar, irmãos, eu queria que a gente pudesse orar, que o Ministério de Louvor pudesse vir aqui à frente. E é para isso que Jesus nos comissionou nesta manhã, para que a gente possa obedecer a sua voz, mesmo que isso nos custe tudo. Por isso, meu irmão, eu quero te encorajar nesta manhã, e te convidar para colocar Jesus no centro da sua vida, onde nada, absolutamente nada, pode ocupar o lugar que é de Cristo na sua vida. Irmãos, tem algo tomando o lugar de Cristo, entrega agora para Ele. Eu quero te encorajar a você tirar do seu coração aquilo que está no lugar direito, Cristo, porque Ele precisa ocupar o espaço que é dele por direito. Ele é o Criador, nós somos as criaturas. Ele precisa ser o centro de todas as coisas, porque Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. E todas as coisas subsistem nele e por Ele. Amém? Vamos ficar de pé, irmão, para a gente possa orar.